Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje nós vamos começar o nosso primeiro vídeo relacionado com a fisiologia e a morfisiologia do envelhecimento biológico, certo? Esses vídeos, eles estão imersos na disciplina de Fundamentos de Gerontologia do programa de pós-graduação em Gerontologia da Universidade Federal de Santa Maria, certo? Então, vamos lá. Vamos começar, então, aqui, compartilhando com vocês a minha apresentação. Bom, para a gente começar a falar agora sobre... Opa, aqui assim eu tenho que colocar lá para cima. Aqui agora. Então, a primeira aula de hoje, nós vamos trabalhar com questões associadas à imunossenescência, o que é isso para quem é mais das áreas sociais e não tanto da área biológica ou da saúde. É o processo de envelhecimento do nosso sistema imune, que tem um grande impacto no resto do envelhecimento. Ela é uma daquelas primeiras pedras do dominó que, quando a gente empurra, né, vai derrubando um monte de outras pedras. Bem, então, para a gente começar a falar, antes de eu ingressar propriamente nesta temática, eu quero lembrar para vocês, fazer uma breve introdução, que o envelhecimento populacional à saúde é muito, muito, muito relevante nos dias de hoje, porque a nossa população está envelhecendo, ou seja, cada vez nós temos um número maior, né, proporcional de idosos na população, como a gente estudou anteriormente. E, por conta disso, as pessoas, quando vão ficando com mais idade, elas vão acumulando uma série de alterações que levam a disfunções e, muitas vezes, não sempre, ainda que a maioria das vezes, acaba ocasionando alguma enfermidade não transmissível, certo? E é por isso que é muito, muito importante a gente conseguir identificar quais são as principais alterações que vão acontecer associadas ao envelhecimento e que não são doenças, que não são patologias, não são consideradas morbidades, são consideradas como, digamos assim, eventos esperados. Então, para nós podermos falar sobre isso, eu só quero mostrar inicialmente como é que eu organizei essas videoaulas, porque o tema é muito grande. Então, vamos lá. Eu organizei a nossa aula em duas partes. A primeira, eu vou falar sobre as alterações somáticas do envelhecimento, ou seja, das alterações morfofisiológicas associadas ao envelhecimento. E, dentro dela, eu vou fazer os seguintes vídeos: imunossenescência e a inflamação crônica de baixo grau, que eu vou falar hoje. Depois nós vamos falar sobre as alterações na composição corporal e nos sistemas osteomuscular e articular. Aí nós vamos falar sobre alterações no envelhecimento na pele e glândulas, no sistema cardiovascular e respiratório, no sistema gastrointestinal, no sistema urogenital e, finalmente, no sistema nervoso e órgãos dos sentidos. Por que eu deixei esse último, o sistema nervoso por último? Porque na segunda parte da nossa disciplina, nós vamos estar falando sobre os fundamentos da psicogerontologia. E aí, como tem uma interação e uma conversa muito, muito grande com a psicogeriatria, tanto com o sistema nervoso, mas também com a imunossenescência, eu resolvi deixar o sistema nervoso e esses fundamentos mais aproximados, certo? Bem, também, então, ainda dentro desse contexto, então agora eu vou começar a falar sobre biologia do envelhecimento morfofisiológica, porque os mecanismos potenciais associados às alterações que levam ao envelhecimento, e principalmente relacionados com câncer, vocês estão estudando lá na disciplina de biogerontologia, que é uma disciplina à parte, mas integrada com essa. Então, vamos começar com a nossa breve introdução. Quando nós pegamos todos os animais, eles já são organismos muito mais multicelulares, muito mais complexos. Então, a gente observa que vai acontecer um envelhecimento biológico em todos eles. Entretanto, ele não vai se manifestar de uma maneira muito similar. Por exemplo, nós vamos ter organismos que eles têm um envelhecimento extremamente rápido. O que significa isso?
Logo depois que acontece a reprodução desses organismos, eles costumam rapidamente apresentar alterações muito dramáticas e morrer. Tá? O exemplo mais clássico, ainda que não esteja listado aqui, é o do salmão. Aí depois eu vou encontrar organismos na outra ponta que tem envelhecimento negligível. O que é isso? É quando eu observo as modificações morfofisiológicas dele, quando ele é jovem, quando ele é adulto e quando ele é idoso, e eu enxergo muito pouca alteração. Este é um caso clássico das tartarugas, certo? Então, a gente não consegue olhar para uma tartaruga e dizer, essa tartaruga aqui é mais velha, essa aqui assim é menos velha, tá? E, finalmente, nós temos a categoria dos animais que ficam no meio desses dois grupos, que são aqueles que têm um envelhecimento gradual e do qual a nossa espécie está incluída, tá? Incluída, né? Ou seja, então, os seres humanos são considerados com envelhecimento gradual. Então, agora, olhem só, mas será que é só os seres humanos que têm esse envelhecimento gradual? Não. Isso é uma característica dos mamíferos em geral. Então, a gente vai encontrar esse tipo de envelhecimento gradual assim, nos primatas, nos cachorros, no gato, nos felinos e até mesmo na gente, certo? Então, a gente compartilha aí essas propriedades relacionadas ao envelhecimento. Então, também o que nós temos que lembrar agora, tá? É que quando, então, a gente estuda esses envelhecimentos nos outros animais, nos outros organismos e na gente, a gente consegue perceber que o envelhecimento não é uma doença e nem um evento ao acaso, porque se ele fosse totalmente ao acaso poderia ter uma pessoa com 500 anos de idade, coisa que a gente não encontra por aí, né? E por conta disso, hoje em dia, a vasta maioria dos pesquisadores na área considera o envelhecimento como a última fase, da última etapa, não é, do nosso desenvolvimento, caracterizado pela perda progressiva da integridade fisiológica e das funções dos tecidos e órgãos corporais, o que nos predispõe a disfunções, doenças e também fragilidade, dependência, tá? E até mesmo nos predispõe mais à morte. Por conta disso também, no momento que a gente se deu conta que o envelhecimento é a última etapa do envelhecimento, vem aquela pergunta, bom, então quer dizer que eu não consigo parar o envelhecimento? Não existem estratégias anti-aging, anti-envelhecimento, agora eu envelheci, mas agora eu vou rejuvenescer, ou eu nunca mais vou envelhecer? Não existe isso, pessoal, não existe, tá? O que vai existir é a modulação do envelhecimento, em que nós podemos acelerar o envelhecimento através do aparecimento muito cedo, até mesmo na idade adulta, de características e doenças associadas à velhice, ou a gente pode retardar. Tá? Muito desse retardo ou dessa aceleração do envelhecimento tem a ver diretamente com o nosso estilo de vida. Uma outra coisa, então, que eu quero destacar aqui com vocês é que, na medida que a gente vai aprendendo isso e vai entendendo que o envelhecimento faz parte do desenvolvimento, a gente também entende que os mesmos mecanismos que vão estar associados com a diferenciação do nosso corpo, quando nós estávamos lá dentro da barriga da mãe, e depois com todo o nosso desenvolvimento, também vão estar atuando no envelhecimento. É o caso dos 5 principais mecanismos, que é a mitose, interações bioquímicos moleculares, movimento celular, adesão celular e apoptose, que vocês estão estudando com maior profundidade lá na biogerontologia, certo? Por que é importante, então, nós estudarmos o envelhecimento? Porque, na medida que a população, então, envelhece, como nós sabemos, a gente pode ter múltiplas patologias. E a nossa compreensão real do envelhecimento, por incrível que possa parecer para vocês, ainda é amplamente desconhecida. Muito estudo a gente precisa fazer para entender melhor esse processo e manejar melhor esse processo. E aqui eu destaco também que, para a geriatria e para a gerontologia, o importante não são só as doenças que podem aparecer, mas sim
situações que podem baixar a qualidade de vida do indivíduo, aumentar sua fragilidade, aumentar o seu risco de institucionalização, que são considerados fatores conhecidos como síndromes geriátricas, ou também os 5 gigantes da geriatria. Quem são esses fatores? A iatrogenia, incapacidade encefálica, instabilidade postural, imobilidade e incontinência urinária. Tá? Eu estou destacando esses 5 fatores aqui, porque como eles são considerados os gigantes da geriatria, na medida que eu for apresentando para vocês as alterações morfofisiológicas associadas ao envelhecimento, eu vou estar destacando quando alguma delas está associada a um desses, ou a mais que um desses gigantes aí, e aí eu vou colocar sempre do ladinho esse gigante aqui para relembrar você, certo? Bom, falado tudo isso, feita essa primeira introdução do nosso primeiro vídeo, vamos falar agora sobre o envelhecimento biológico e o sistema imune. Pessoal, deixa eu destacar de novo aqui para vocês. A gerontologia é um curso interdisciplinar. Muita gente que está sentada aí do lado de vocês, que é colega de vocês, vem da área social. Então, eles não estão acostumados, ou eles não têm muito aprofundamento na parte biológica, que se tu és da área da saúde ou da biologia ou das biológicas, tem. Então, aqui, quando eu vou começar a conversar, nós já precisamos estabelecer esse pacto. Para alguns, o que eu estiver falando vai ser muito difícil de entender, e para outros é muito básico. Como é que nós vamos conseguir regular isso? Eu vou fazer uma apresentação geral, e sempre, quando eu disponibilizar essa aula em PDF para vocês, estará lá links para revisões atualizadíssimas e muito aprofundadas, o que, então, pode ajudar a melhorar, digamos assim, ou a disponibilizar para vocês uma capacidade de maior aprofundamento de acordo com a necessidade de cada um, certo? Fecha o parênteses, voltamos aqui, então, para o envelhecimento biológico. Como vocês todos sabem, nós, como somos seres vivos, nós estamos, digamos assim, expostos a sermos contagiados por algum patógeno ou sofrer alguma lesão corporal. Quem é que vai nos proteger contra essas situações? O sistema imune. O nosso sistema imune, ele é subdividido em 2 sistemas, o sistema imune inato e o adquirido ou adaptativo. O sistema imune inato é aquele que foi o primeiro que surgiu na evolução, então a gente encontra ele já bem instalado lá em animais simples, invertebrados, como moscas, como a minhoca, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele representa uma resposta padronizada estimulada por um patógeno ou alguma lesão corporal, e ele, então, representa a nossa primeira defesa contra patógenos e lesões. E como é que ele vai nos defender? Causando uma inflamação, ou seja, desencadeando uma resposta inflamatória. Porém, com a evolução de animais mais complexos, o nosso sistema imune também evoluiu e apresenta agora uma outra subdivisão que a gente conhece como sistema imune adaptativo ou adquirido. Esse sistema imune, ele sempre está em diálogo com o inato, porque o inato é que surgiu primeiro, e significa que algumas células do nosso sistema imune vão conseguir, por reações metabólicas complexas, adquirir uma memória imunológica em relação a um determinado patógeno. Essa memória imunológica, ela vai tornar o nosso corpo altamente eficiente em reconhecer quando nós entramos pela segunda vez, terceira, quantas vezes for em contato com um patógeno, e imediatamente
estancar a infecção, sem que haja, então, as manifestações clínicas associadas com aquela infecção por aquele patógeno. Por isso que o sistema imune adquirido, ele está na base do quê, pessoal? Deixa eu sentar um pouco melhor aqui. Ele está na base do conhecimento e da geração de novas tecnologias utilizadas para o desenvolvimento das vacinas. Então, qualquer vacina que a gente vacina as crianças, que a gente se vacina, ela parte desse princípio, que se nós pegarmos lá um vírusinho, né, uma bactéria, um vírusinho meio que mortinho, ou né, algum outro bicho meio que morto, meio que não morto, sei lá, conforme o tipo de tecnologia, e colocarmos no nosso interior, como ele não está superativo, o nosso sistema consegue reconhecer e desenvolver, então, essa memória imunológica. É por isso que a gente um dia se vacinou contra sarampo e ninguém mais teve sarampo. Aqui agora, vocês podem já estar perguntando, pois é, mas aí tem um vírus da Covid, por que nós temos que nos vacinar todos os anos contra a gripe e agora com a Covid, tem mais eficiência, menos eficiência? Simples, pessoal. A memória imunológica que a gente desenvolve, ela é baseada em segmentos desses patógenos que as nossas células imunes incorporam e que aí conseguem reconhecer quando acontece uma segunda invasão. Como os vírus têm uma taxa de mutação, de variação genética muito grande, o que acontece é que aquele vírus da gripe, às vezes, que nos infectou lá no ano passado, ele já sofreu uma variação genética que o nosso sistema imunológico não consegue detectar. Tá? Então, ele tem uma alta taxa de diversidade. Enquanto que outros patógenos, por exemplo, o patógeno de sarampo, coqueluche, sei lá, varicela, essas coisas que a gente se vacina uma vez só e já estamos protegidos. Bom, aí por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que entender, então, como é que o nosso sistema imune vai nos defender, já que sem ele a gente não sobreviveria, em situação de infecção ou lesão. A gente tem que perceber, tem que lembrar que o sistema imune consiste em um grupo de células que são capazes de reconhecer as outras células corporais. Então, eles são capazes de reconhecer as nossas células, que não são próprias, o próprio, do não próprio. Quem é o não próprio? São as células, os outros micro-organismos, outros patógenos, tá? E aí, se ele reconhece o que é nosso, ele não vai nos atacar. E se ele reconhece o que não é nosso, ele vai atacar e vai destruir. Como é que é possível ele fazer isso? Simples. Pessoal, assim, nós, depois que a gente é uma pessoa adulta, a gente tem cerca de 75 trilhões de células no nosso corpo, e cada uma delas vai ter na sua membrana celular proteínas que nós chamamos de proteínas de reconhecimento celular. E o que essas proteínas de reconhecimento celular elas fazem? Elas são verdadeiras carteiras de identidade, porque elas informam para o nosso sistema imune que elas são do nosso corpo e que o nosso sistema imune não pode destruir, porque o nosso sistema imune, senão ele vai embora, né? Ele faz a festa. Então, como é que acontece esse reconhecimento, essa defesa, como é que vai acontecer isso aí, tá? Então, assim, o sistema imune, ele reconhece o próprio do não próprio, porque temos proteínas de reconhecimento que não vão ativar as células imunes, e os micro-organismos, além de não ter as nossas proteínas, eles têm outras proteínas que nós conhecemos como antígenos e que ativam o nosso sistema imune para reconhecê-los, capturá-los e destruí-los. Quais são, então, vamos relembrar quais são as principais células do nosso sistema imune. Nós vamos ter os monócitos, que são células imaturas e que, quando amadurecidas, formam os macrófagos. Geralmente, a gente tem monócito, um percentual bem pequeno de macrófagos circulante no nosso sangue, mas aqui vem uma informação muito importante: parte dos macrófagos,
eles são produzidos, os monócitos são produzidos lá na medula óssea vermelha, vão para o sangue, e esses macrófagos passam para os nossos tecidos corporais, principalmente tecido conjuntivo, que está em tudo que é órgão e sistema corporal. E lá, eles se transformam em células vigilantes nos macrófagos residentes. Por quê? Porque eles ficam o tempo todo policiando para ver se não houve nenhuma infecção ou não houve nenhuma lesão. Ou seja, eles representam, essas células, as primeiras linhas de defesa do nosso organismo. Assim que acontece qualquer coisa e eles são ativados, eles rapidamente atraem para lá outras células imunes que estavam circulando no sangue, principalmente neutrófilos no primeiro momento, tá? Bom, então vamos ver como é que acontece essa resposta inflamatória, que é a primeira resposta. Então, na presença do antígeno, que a gente conhece em geral como PAMPs, que são padrões de dano, padrões moleculares de patógenos, o nosso macrófago vai ser ativado. O que significa essa ativação? Ele passa agora a produzir, certo? Moléculas pró-inflamatórias que são conhecidas como citocinas, tá? As citocinas, elas vão começar a ser produzidas, como é o caso da interleucina 6, que é mais conhecida, TNF-alfa, né? A interleucina 1-beta é uma das primeiras, ela que vai desencadear a febre na gente, dor, para avisar para o nosso organismo que a gente está sendo invadido, né? E essas células também, elas começam imediatamente a engolir essas bactérias, por exemplo, e a tentar destruí-las. Então, esta significa o início da resposta inflamatória, que é a fase pró-inflamatória. Na mesma medida que essas citocinas que foram produzidas, elas permanecem dentro da célula do macrófago e fora no tecido, elas atraem para aquele tecido as outras células do sistema imune. E entre essas, ele atrai principalmente os linfócitos T e B, que estão relacionados com o desenvolvimento da memória imunológica, certo? Na medida que o nosso organismo vai vencendo essa batalha e a quantidade de patógenos vai cada vez diminuindo mais, porque eles não conseguem se dividir, então a gente consegue matar eles, os nossos macrófagos, eles sofrem uma transformação metabólica. É metabólica, tu não vai enxergar a diferença se tu olhar um para outro, só fazendo análise dos seus produtos internos. E se transformam de M1 em macrófagos M2. O que significa isso? Significa agora que esses macrófagos vão parar de sintetizar as proteínas pró-inflamatórias e vão passar a sintetizar agora o que a gente conhece como proteínas anti-inflamatórias, como é o caso da interleucina 10, que tem como um dos principais uma das principais propriedades a de estimular a regeneração tecidual, porque sempre quando acontece uma lesão, uma infecção, aquele nosso tecido, então, acaba perdendo a função, ali naquele tecido acontece a morte das células, então, tem que limpar e depois tem que proliferar e regenerar aquele tecido para voltar a funcionar, certo? Então, nós dissemos que esta é a fase anti-inflamatória, finalizada ela, temos a resolução. O que acontece quando a gente toma remédio, por exemplo, se a gente vai tomar um antibiótico, o antibiótico vai ajudar a mais rapidamente a finalizar essa fase pró-inflamatória, porque ele é um antifúngico, por exemplo, ele é um antibacteriano, ele inibe a proliferação das bactérias, ou mesmo mata, por exemplo, as bactérias, os fungos, ou o que seja, tá? Enquanto que o que faz os medicamentos antivirais, ele encurta esse processo aqui, ele logo em seguida faz com que essa curva aqui seja bem mais rápida, e com isso a gente, né, não fica tanto tempo tendo aqueles sintomas inconvenientes da infecção. Bom, pessoal, então,
Por exemplo, quando a gente tem uma infecção, eu peguei aqui o caso de uma amidalite, nós vamos ter, enquanto está acontecendo tudo isso que eu expliquei para vocês lá nas células, nós vamos ter manifestações fisiológicas importantes, que são os 5 principais sinais de inflamação. Dor, calor, vermelhidão, inchaço e perda de função. Aí, na medida que a infecção vai sendo debelada, agora eu me engasguei. Essas manifestações, elas vão sumindo, certo? Então, em termos temporais, mais ou menos, como é que a gente resolve tudo isso? Logo depois que acontece o início da infecção, até mais ou menos o 7º dia, nós vamos estar tendo esse processo todo aí da resposta inflamatória, que é mediada pela imunidade inata. Depois, enquanto isso, logo a seguir, a gente vai começar o processo de produção, então, da memória imunológica, que é a imunidade adaptativa. Por isso que, quando tu toma uma vacina e tal, tu não vai estar nunca protegido antes de 14 dias, tá? Porque quando tu toma uma vacina, tu está artificialmente desencadeando esse processo sem ter todas aquelas manifestações, só no início, às vezes um dia só que tu fica lá meio estrupiado, aí logo passa. Mas por que eu estou falando tudo isso? E por que é importante para o envelhecimento biológico? Porque, na medida que nós vamos tendo alterações na nossa função imune, conhecida como imunossenescência, isso pode implicar em vários problemas para vários órgãos e tecidos e sistemas corporais, né? Vejamos. Quando eu tenho uma célula jovem, ela consegue eficientemente produzir proteínas e outras moléculas que ajudam ela a funcionar, ela se dividir, ela manter-se, né, balanceada lá no seu meio, lá no tecido da onde ela está inserida, certo? Dentro dessas eficiências dessas células, eu destaco também que essa célula precisa de energia, então a mitocôndria produz muita energia e produz poucas espécies reativas de oxigênios, que a maior parte das pessoas conhece como radicais livres. Por quê? Por que eu falei aqui agora em radical livre e, de repente, vocês vão estar vendo essa parte de estresse oxidativo? Simples. Porque, pessoal, funciona assim, ó. Para a gente ter energia, a gente precisa comer para conseguir glicose. E a gente tem que respirar para conseguir oxigênio. Glicose até a gente pode produzir lá dentro da célula sem comer, mas oxigênio não. Esse oxigênio e a glicose que nós digerimos, que ingressou no nosso corpo, ele vai ingressar, vai entrar dentro das nossas células e vai ir lá para a mitocôndria. E vai produzir ATP, que é a principal molécula energética da célula. Entretanto, nem todo oxigênio se transforma, é usado nesse processo. 5%, infelizmente, se torna um oxigênio desbalanceado, que quer reagir com todo mundo, ele vira quase como se fosse um Walking Dead, e se ele não for controlado, ele vai causar muitos danos celulares, tá? Como é que a gente controla ele? Nós temos, geralmente, um sistema de enzimas antioxidantes que fica lá transformando esses oxigênios desbalanceados em água. Aí também a nossa alimentação, rica em frutos, né? Verduras, vegetais, principalmente, tem moléculas antioxidantes que também ajudam as nossas células a controlar. Só que, na medida que a gente vai envelhecendo, esse controle pode sofrer, pode se tornar ineficiente. E, além disso, pessoal, olhem só, as nossas células, elas são como nossa casa, elas produzem lixo, lixo metabólico, porque é normal, sobra fragmento de uma molécula, de outra, que tem que ser digerida. Quem faz essa digestão num processo conhecido como autofagia são os lisossomos. Então, eles ficam limpando as nossas células de tudo que é molécula que não presta mais, tá? Com o passar do tempo,
as minhas células vão perdendo a capacidade não só de se proliferar, que vai diminuindo, que vocês vão aprender lá na biogerontologia, mas também vão produzindo menor quantidade de proteína, muitas vezes, ou proteínas maior quantidade que não precisaria, e principalmente vão produzindo proteínas alteradas. E tudo isso vai aumentando os resíduos. E esses resíduos, como é o caso da proteína lipofuncina, ele vai gerar uma disfunção. Tá? Então, isso aqui, ó, é a base da senescência e envelhecimento celular. Bom, quando vai acontecendo todos esses processos, esses resíduos metabólicos que a gente passou a produzir começam a se acumular fora da célula, na matriz extracelular. E eles são conhecidos como DAMPs, que são padrões moleculares de dano. E por que eles são reconhecidos? Porque chega um determinado momento que tem tanto resíduo ali, que esses resíduos agora passam a funcionar como se fossem um patógeno. Eles ativam o nosso sistema imune, eles ativam a resposta inflamatória dos nossos macrófagos. Não era para ativar, mas eles ativam. Qual é o resultado disso? O aumento dos DAMPs, então, leva à ativação, os macrófagos agora se tornam macrófagos M1, aumenta os níveis de citocinas pró-inflamatórias e ficam fagocitando, né, para tentar destruir, limpar aquele tecido, mas as DAMPs são continuamente produzidas, porque a nossa célula está disfuncional. O que vai acontecer? A gente não consegue mais entrar na fase anti-inflamatória. E, com isso, como sempre nós estamos produzindo DAMPs, a gente estabelece aqui uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica causada com DAMPs vai gerar mais DAMPs ainda. Por quê? Porque o tecido, né, ele não está funcional. Então, aí a pessoa com inflamação crônica, ela passa, a gente chama de baixo grau, porque ela é crônica, assim, pouquinho, ela começa a já sentir mais dor naquele órgão, em todo o corpo, fadiga, cansaço, inchaço, ou seja, ela começa a aparecer sintomas que são caracterizados na inflamação e que deveriam de funcionar muito rapidamente e passam agora a se tornarem permanentes em um determinado sistema órgão, e às vezes tu sente isso no corpo todo, tá? Então, essa inflamação crônica, ela é muito comum no envelhecimento. Tá? Ela, hoje em dia, é considerada uma das estrelas da festa. É tão verdade que, no início dos anos 2000, o pesquisador italiano, Claudio Franceschi, ele cunhou um termo para isso que a gente chama de inflammaging, ou seja, o envelhecimento causado pela inflamação, certo? Que hoje é considerado uma das teorias mais aceitas relacionadas com os mecanismos do envelhecimento e que pode ser modulado, sim, tá? E ele vai ser modulado, inflammaging, principalmente pela atividade física, dieta e estresse emocional. As três grandes santíssimas trindades aí do envelhecimento. Mas essa modulação pode ser para bem ou pode ser para mal. Tá? Então, se o indivíduo é sedentário, tem uma dieta altamente pró-inflamatória, rica em gorduras saturadas, né? E outros elementos, e não tem nenhum controle do estresse, ele se deixa levar pelo estresse, olha, ele tende a aumentar muito o risco e o desenvolvimento não só dessa inflamação crônica, mas das disfunções e doenças recorrentes dessa inflamação. Por um outro lado, né, se a gente passa a ter uma dieta mais saudável, anti-inflamatória, atividade física moderada e algum nível de controle de estresse, que não precisa ser só, vai fazer só yoga, pode ser, bom, enfim, fazer coisas que, meditação, lazer, leitura, enfim, o que quiser que diminua, cozinhar, gosta de cozinhar, vai fazer jardinagem, sei lá, ele
que ele controle aí o seu estresse, vai ajudar a diminuir, então, essa condição. Certo, pessoal? Então, vejam bem como tudo isso é importante, tá? Então, agora, eu vou falar rapidinho para vocês como é que acontece a imunossenescência no sistema adaptativo. Então, com o envelhecimento, a gente sabe hoje que aumenta a prevalência na população de alergias. As principais são a asma, a rinite alérgica e a dermatite alérgica. São 3 tipos de alergias muito comuns nas pessoas idosas. Além disso, com o envelhecimento, pode aumentar também as doenças autoimunes. O que são essas doenças autoimunes? São doenças agora, como a doença celíaca, a artrite, as vasculites, que são as mais prevalentes nos idosos, que elas simplesmente elas vão acontecer porque o nosso sistema imune perde a capacidade de reconhecer algumas células como se fossem próprias dela e passa a atacar e destruí-las, tá? Então, geralmente, quando a gente é criança e adulto, a gente tem uma alta capacidade de responder e desenvolver essa memória, porque a gente tem um grupo de células chamadas linfócitos T virgens, tá? E depois, quando a gente é adulto, na medida que a gente vai se expondo aos patógenos, a gente vai tendo os linfócitos T virgem e as células de memória para cada um. Então, cada um de nós tem no nosso corpo as células de memória para o sarampo, sei lá, para o coqueluche, vai embora, tuberculose, tá? Mas, quando a gente vai ficando idoso, vão surgindo aí células alteradas, a gente vai tendo uma menor quantidade de linfócitos T virgens, os linfócitos T vão se tornando senescentes, daqui a pouco eles perdem esse controle e passam aí a reconhecer um determinado tecido como se fosse um tecido inimigo, uma célula inimiga, e passam a atacar. Eu mesma, né, já tenho aí minhas doenças autoimunes, uma delas é a síndrome de Sjögren, ou síndrome seca, que destrói aí as minhas glândulas salivares e exócrinas. Vocês não têm ideia do que é. Eu já perdi quase metade, acho que, dos meus dentes, eu tenho problemas para engolir. Nossa, a fadiga foi um horror até descobrirem a minha doença. Aí eu também tenho o famoso hipotireoidismo, que um tipo deles é também doença autoimune, certo? Há uma doença autoimune que pode aparecer muito precocemente na vida de algumas pessoas, é a diabetes mellitus tipo 1, que todos vocês conhecem, certo? Por que, então? Porque em algum momento ali, principalmente no idoso, as nossas células imunes se voltam contra nós mesmos. Bom, então, por conta disso, pessoal, imunossenescência é muito importante, como vocês viram. E pode ser acelerado ou desacelerado. O sedentarismo, a superalimentação, que leva, por exemplo, à obesidade, a distúrbios metabólicos e o estresse crônico, vai aumentar o estresse oxidativo e a disfunção celular, e com isso vai induzir a inflamação crônica, que vai causar disfunções, doenças crônicas não transmissíveis e dependência ou fragilidade. Por outro lado, atividade física moderada, dieta anti-inflamatória, controle do estresse, vai prevenir essas alterações negativas e vai comprimir a mortalidade lá, a morbidade vai surgir bem mais tarde, e a gente vai conseguir manter a nossa autonomia, a nossa produtividade, a nossa qualidade de vida, certo? Isso aqui parece fácil da gente entender, e essa é a teoria geral hoje que muitos pesquisadores consideram como de grande relevância para entender o nosso envelhecimento, mas a gente ainda precisa de muito estudo, tá? E é por isso que muita pesquisa é feita, tá? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês que alguns pesquisadores também, que nem é o caso do Neves e a Souza Victor, esse artigo foi publicado na FEBS, que é uma ótima revista, mesmo entendendo esse processo, eles acreditam que nós poderíamos até chegar num ponto desse entendimento que a gente consiga fazer algum nível de rejuvenescimento. Vamos esperar que seja verdade, né? Mas, por enquanto, só modulando aí o nosso estilo de vida. Tá? Bom, pessoal,
Como eu falei para vocês, nós precisamos de muitas pesquisas para entender esses processos. Mas quem faz essas pesquisas? Você sabia que nós fazemos muitas dessas pesquisas? É verdade. Aquele tipo de trabalho que vocês vão estar desenvolvendo para a dissertação, na dissertação de mestrado de vocês, é uma pesquisa que pode contribuir para a gente entender de uma maneira direta ou indireta como é que vai estar acontecendo a modulação do nosso envelhecimento, que também pode estar impactando na senescência. Então, agora eu vou chamar a atenção aqui, eu vou destacar aqui algumas das dissertações de mestrados bem bacanas que teriam algum nível de relação com o que eu expliquei aqui, ainda que elas não tenham trabalhado diretamente com imunossenescência. Por exemplo, essa aqui, ó, essa dissertação, determinantes do comportamento alimentar de idosos jovens e longevos no Rio Grande do Sul. E aí, o que será que tem de diferença e de similaridades, né? Execução da vigilância alimentar e nutricional em idosos nos municípios do Rio Grande do Sul. Como é que está essa alimentação? Será que essa alimentação está boa? Será que essa alimentação ela pode estar contribuindo para maior fator de risco, de dependências, das síndromes geriátricas, das morbidades? Efeito da percepção do ambiente na qualidade da dieta por idosos numa situação do sul do Brasil. Como é que é a minha vida, como é que é o meu entorno, como é que eu enxergo também essa minha qualidade dietética. Desenvolvimento também, será que dá para a gente desenvolver uma metodologia que ajude a educar e alimentar, educar a alimentação e a nutrição de idosos, por exemplo, utilizando um jogo virtual? Isso é uma outra pesquisa. Tá? A outra é, como é que será que está o nível de percepção da atividade, do nível de atividade física e a percepção do ambiente, né? De como é que esse ambiente, de repente, se torna mais difícil, mais desafiador para te fazer algum tipo de atividade física, porque as ruas estão esburacadas, porque tem muito carro, porque tem muita coisa, né? Como é que é isso? Como é que isso está aqui, em princípio, aqui no Rio Grande do Sul, né? E também, será que as pessoas que autorrelatam, que fazem exercício físico, será que elas podem ter, por exemplo, mais chance de morrer menos ou de viver um pouco mais do que as outras, né? Então, e principalmente ainda se essas pessoas moram lá no interior do Amazonas, são populações ribeirinhas. Tá? Outra questão, será que o esporte pode nos ajudar aqui nessa questão da qualidade de vida, como, por exemplo, o basquete? E a avaliação das condições de saúde dos participantes que participam efetivamente de programas de promoção de saúde e prevenção de risco. Será que são melhores? Ou eles entraram já nesses programas aí porque eles já estavam doentes e aí foram orientados? Como é que está isso hoje em dia? Tá? Por que eu estou falando tudo isso, então? Deixa eu contribuir aqui. Porque essas dissertações de mestrados que foram desenvolvidas aqui no nosso programa, a gente vai trabalhar depois, não é? Lendo os resumos delas, para entender melhor o que nós estamos produzindo em termos de conhecimento e o que significa esses estudos em relação ao envelhecimento biológico, principalmente em relação ao impacto de fatores do estilo de vida, como a dieta, a atividade física e o estresse oxidativo, no envelhecimento biológico, envolvendo aí também a modulação da inflamação crônica da imunossenescência, certo, pessoal? Então, aqui, ó, este foi o nosso primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós estaremos falando sobre alterações morfofisiológicas do envelhecimento na composição corporal e nos sistemas ósseo, muscular e articular. Muito importante, não percam a nossa segunda aula. Beijo no coração e aqui eu deixo vocês.